José Antônio chega correndo ao escritório de Maricruz e revela que Miguel só voltou porque Lúcia morreu, deixando-a impactada. José conta que foi pelas queimaduras que sofreu num acidente de carro, então Maricruz considera que a morte do avô já está devidamente vingada e se sente satisfeita, mas a vingança continua porque Otávio não pode se sacar de ser infeliz. No dia seguinte, Simone fica sabendo por Ofélia que Otávio foi fazer alguma coisa no campo, então fica irritada porque ele não tinha a menor necessidade de trabalhar no dia do casamento. Otávio visita a ponte do rio e relembra quando se encontrava com Maricruz naquele lugar. Maricruz chega logo depois, como se também quisesse relembrar esses momentos, e se encontra com o ex depois de alguém ter lhe contado que o viu andando por ali. Maricruz pede para Otávio esquecer por um momento que vai se casar daqui a pouco e se agarra com ele aos beijos. Simone começa a pensar que Otávio pode desistir do casamento e ter se encontrado com Maricruz no caminho. Otávio pede para Maricruz se manter longe dele, mas ela não vai fazer isso porque precisa impedir esse casamento, senão Otávio será infeliz como ela seria se tivesse se casado com Bartolomeu ou Cari. Maricruz muda da sedução para raiva enquanto se pega com Otávio e promete que vai fazê-lo odiá-la tanto quanto odeia, e ainda assim vai amá-la da mesma forma porque é um cachorrinho de seu amor. Otávio se prepara para ir embora e avisa que Maricruz não vai conseguir impedir seu casamento. Maricruz grita que Simone é uma coitada por se submeter a um homem desses, mas no fundo sabe que a coitada é ela mesma. Otávio se afasta e fica relembrando o momento que teve com Maricruz, mas coloca na cabeça que foi só uma tática dela para tentar fazê-lo desistir do casamento e não vai permitir que funcione. Maricruz volta a cavalo refletindo que talvez chegou o momento de dar seu perdão sincero a Otávio e reatar a paixão se não quiser perdê-lo para sempre. Simone reclama para Miguel pela demora de Otávio para vir se arrumar justo no dia do casamento. Otávio volta para casa e Simone exige saber o que ele tanto fazia para demorar desse jeito. Simone percebe algumas marcas no colarinho de Otávio. Maricruz chega em casa e José Antônio pergunta onde ela estava porque já tinha ficado preocupado com a demora. Maricruz foge do assunto e libera o amigo para ir para casa. José promete voltar rápido para ir na fazenda de Simone com ela, mas Maricruz mudou de ideia e prefere ir só com a bebê. Otávio finge que estava com os peões resolvendo uma coisa que precisam consertar, mas Simone desconfia porque não lhe contaram nada. Otávio finge que eles iam contar e o viram primeiro, e ainda se faz de desentendido por estar sendo questionado. Simone pergunta qual trabalhador ficou pegando no cangote de Otávio para deixar tudo sujo. José Antônio parece decepcionado por não acompanhar Maricruz, então esfrega na cara dela que Otávio vai se casar porque Simone é um bom partido e ela sabe que perdeu feio. Maricruz manda o intrometido ir embora logo, e ele sai apostando que ela estava no mato com Otávio esse tempo todo. Otávio continua se fazendo de desentendido e vai se arrumar. Miguel avisa que vai ficar no quarto o tempo todo até todos irem embora. Simone promete que vai ajudar o cunhado a partir de amanhã. Maricruz se veste de branco e fica pronta para sair para o casamento dos vizinhos. Simone e Otávio recebem os convidados na sala. Simone acha um bom sinal que Maricruz não tenha chegado, mas Ofélia garante que essa pilantra vai chegar bem na hora que Otávio estiver prestes a dizer o sim. Simone teme que ela faça um barraco porque continua sendo uma selvagem refinada e Otávio vai piorar tudo porque tampouco aguenta desaforo. Maricruz surge na porta de Simone com o padre Juliano, deixando todos impactados com a audácia em vir de branco. Simone pede ajuda a Deus. José Antônio chega gritando que quer comer. Esther não fez nada, pois ele nunca almoça essa hora, mas José diz que hoje veio e ela tem que andar rápido. Esther exige saber por que ele está tão mal educado. Otávio vai ajudar o padre, enquanto Simone vai cumprimentar Maricruz com falsidade. Maricruz mostra sua filha e alfineta que Otávio jamais terá outra tão bonita quanto ela. Simone pergunta se Maricruz aprendeu a não ir de branco em casamentos quando deixou de ser ignorante, mas a mocinha achou que hoje era um bom dia para quebrar essa regra. Otávio pede para Juliano fazer esse casamento o mais rápido possível e pergunta por que ele veio com Maricruz. Simone chama Maricruz para apresentar alguns amigos e se fazer de digna. Juliano diz que só encontrou Maricruz na entrada e ficou conversando com ela, louvando a mocinha por ser tão bondosa e fazer coisas que nenhum fazendeiro teve a coragem. Otávio retruca que fazer doação não acaba com nenhuma pobreza e Maricruz ainda pode se arrepender de querer ser tão boa samaritana. Juliano sabe que ela comandou uma empresa e foi muito bem, mas Otávio pede ao padre para aconselhá-la a segurar a barra porque está com a impressão que ela está dando mais do que recebe.
José Antônio finge que não tem nada, então Esther manda ele calar a boca e esperar a comida ficar pronta. José vê o tricô que ela está fazendo e se estressa por saber que esse filho vai nascer podre igual o outro, já que Esther é fraca, e gostaria que seu filho fosse de Maricruz. José Antônio sai para algum lugar e Esther fica de olho. Otávio escuta a filha choramingando e implora Simone para apressar esse casamento antes que Maricruz faça algo. Simone acha que ela só quer incomodar com a presença e não há com o que se preocupar. Pouco depois, Otávio está prestes a dizer o sim e Maricruz implora para ele falar não mentalmente, mas não adianta. Maricruz se levanta e mostra para a filha que o papaizinho dela está se casando com a vizinha por dinheiro. Enquanto isso, em Realengo, Nazário visita José Antônio para bater um papo. Então o capataz revela que o homem que matou Eusébio está nesse momento na fazenda de Simone. Juliano pede para Maricruz parar, mas ela não dá bola. Otávio chama Ofélia e manda ela buscar 2 homens para botar Maricruz para fora. Maricruz prefere ir sozinha, mas não sem antes dizer a todos os convidados que não tem amor nesse casamento e Simone comprou Otávio, que ainda a ama. Otávio finge que é mentira, então Maricruz manda Simone pesquisar onde e com quem Otávio estava hoje a manhã toda antes de voltar para casa. Nazário pretende abordar Miguel para saldar essa dívida da morte de Eusébio assim que puder. Maricruz desafia Otávio a contar a verdade antes que ela diga. José Antônio pede para Nazário pensar bem, pois Eusébio com certeza morreu merecidamente, mas Nazário discorda e vai dar um jeito de cobrar de alguma forma. José avisa que dinheiro Miguel não vai ter para dar, mas Nazário imagina que ele pode pedir ajuda para Simone. Simone bate boca com Maricruz até os homens chegarem para levá-la. Maricruz deseja sorte na noite de núpcias da vizinha. Juliano fica sem jeito para continuar enrolando muito, então finaliza o casamento porque os noivos já aceitaram mesmo. Simone segura as lágrimas e Otávio perde a graça. Joanita confessa que não teria ido se soubesse o que a patroa ia fazer. Maricruz ignora e manda avisar a santa para trazer uma dose de cachaça para comemorar o sucesso em atrapalhar a felicidade dos noivos. No dia seguinte, Juliano visita Maricruz para falar seriamente sobre o que ela fez ontem. Otávio se irrita por Simone ter passado a noite inteira chorando por causa de Maricruz, se ela mesma foi quem mandou o convite. Simone sabe que ela teria vindo de qualquer forma e pensou que a desgraçada seria pelo menos educada também, mas já viu que não, então lembra de reclamar que aquela sujeira na roupa de Otávio certamente era da maquiagem da selvagem. Juliano repreende Maricruz por querer usar seu drama pessoal para interferir no momento onde Deus estava presente. Maricruz não quer saber se tinha Deus ou o próprio capeta naquela casa, pois esse Deus não estava presente quando a humilharam e mataram seu avô. Juliano alerta que Maricruz vai ser a primeira prejudicada se continuar agindo dessa forma, mas ela não se importa, desde que prejudique quem lhe fez mal também. Otávio jura que não fez nada com Maricruz, mas Simone sabe que é mentira e exige pelo menos respeito, já que não tem amor. Maricruz regozija sabendo que Otávio e Simone não devem ter passado essa noite nada bem. Juliano pede para a mocinha se arrepender diante de Deus, mas Maricruz não pretende fazer isso porque já esperou demais a justiça dele e agora precisa fazer a própria. Juliano acha que não serve de nada para a alma de Maricruz ser tão bondosa com os pobres enquanto faz o mal para quem não gosta, então vai embora desgostoso e esperando que Deus a ilumine. Maricruz manda essa iluminação para os vizinhos porque eles vão precisar mais contra ela. Otávio jura que Simone não vai ter queixas dele, mas ela não consegue confiar nisso. Otávio desiste de consolar a esposa e vai se banhar para começar o dia. Maricruz lamenta que o padre não tenha pensado que ela tem um bom motivo para enfrentar Otávio, mas não liga se esse velho não ficar de seu lado, até porque nem precisa. Simone e Otávio insistem para Miguel resistir e lutar para se salvar da cadeia e cuidar do filho, a não ser que não tenha mais remédio do que pagar pelo que fez. José Antônio chega sem graça no escritório de Maricruz por causa do que ela fez e duvida que tenha sido tão bom assim. Maricruz pergunta por que Esther não foi para ver seu espetáculo, então José conta que ela não quis e foi melhor nem ter ido mesmo para presenciar como Maricruz é maluca. Maricruz pergunta se o capataz está com ciúme. Miguel queria só deixar o filho com os tios e mofar na cadeia, mas vai deixá-los tentarem ajudá-lo. José só diz que lamenta que Maricruz não tem amor próprio, mas ela sabe muito bem que ele gosta das fofocas de que os dois têm um caso. José finge que está satisfeito com Esther e não precisa ficar correndo atrás de Maricruz. Os dois discutem e José diz que fez errado em sair da fazenda de Simone,
Então Maricruz manda ele voltar se estiver com saudade e enxota o traidor. Otávio termina de explicar a situação de Miguel para o advogado, que considera muito difícil que o homicida consiga algum benefício, já que demorou muito para se apresentar à justiça e a esposa falecida não pode testemunhar que o marido só quis defendê-la. Otávio garante que o irmão não queria fazer o mal premeditadamente. O advogado pede para Otávio pensar em algumas pessoas que possam ao menos dizer que Eusébio era uma pessoa de índole duvidosa, então Otávio pensa primeiro em Maricruz. Maricruz sente que Otávio ainda está na vantagem apesar de seus esforços para torná-lo infeliz e pensa no que fazer para destruí-lo. Maricruz reflete se seria uma boa denunciar Miguel, pois parece que ninguém fez isso ainda. Otávio pensa também em Esther e José Antônio para testemunhar a favor de Miguel, mas o problema é que Maricruz não vai querer ajudá-lo. José Antônio vai fazer o que ela mandar e Esther vai fazer o que o marido mandar, então está complicadíssimo. O advogado pede para ele pelo menos tentar convencê-los, senão será ainda mais difícil ajudar Miguel. Nazário conta para Amador que vai conseguir um bom dinheiro e acertar um assunto que tem pendente, depois vai vazar desse fim de mundo maldito. Amador fica curioso, mas Nazário só pode dizer que é uma coisa mais forte. Amador quer ajudar se o peão pagar, mas Nazário pretende fazer sozinho. Otávio conta para Miguel das testemunhas que precisa, então ele sugere Ofélia. Otávio precisa de pelo menos mais uma agora. Simone chama Ofélia para sair para fazer umas compras no povoado. Ofélia mostra que chegou uma correspondência para a patroa. Otávio lamenta que Lúcia tenha morrido, pois ela seria a testemunha perfeita para inocentar Miguel. Ofélia e Simone acham a carta muito mal escrita com aqueles garranchos. Otávio incentiva o irmão a se defender para dar um pai com dignidade a Miguelzinho e não acabar criado pelo tio. Simone deixa Ofélia ler a carta, que diz: "A senhora tem muito dinheiro e eu tenho um segredo que posso contar para a justiça e o homem escondido na sua casa pode ir para a cadeia, ou pode acontecer algo pior, então você tem que colocar 200 mil atrás da Pedra Grande do Rio o mais rápido possível." Ofélia pensa que isso deve ser alguma palhaçada de Maricruz. Maricruz pretende separar Otávio de Simone antes que eles inventem de fazer um filho. Ofélia aconselha Simone a não fazer nada porque vai dar gosto a Maricruz, e relembra que foram cartas assim que fizeram Miguel estar na situação de hoje. Simone rasga o papel e manda jogar no fogo, e nunca vai dar bola para as gracinhas de Maricruz porque só a morte pode separá-la de Otávio. Maricruz admira suas terras e pensa que seria melhor dar uma boa parte para os pobres, mas não pode se desfazer assim do patrimônio de sua filha. José Antônio flagra a patroa no limite da fazenda e imagina que ela está esperando para mendigar a atenção de Otávio. Nazário comenta com Amador que já foi vários dias atrás do dinheiro que pediu e Simone não entregou, então vai mandar outra carta para ela antes de denunciar o paradeiro de Miguel. Maricruz garante que só estava vendo suas terras e não precisa esperar Otávio aparecer se quiser vê-lo, basta chamá-lo. José manda ela criar vergonha na cara e ter mais amor próprio, pois nessa história de fazer Otávio sofrer, a única que está sofrendo é a própria Maricruz. Nazário pensa em escrever para Otávio, já que a esposa dele não deu bola para o problema do cunhado, então pelo menos o irmão deve se importar. Maricruz garante que humilhou bastante Otávio e vai continuar fazendo isso, mesmo que José Antônio pense que ela é uma coitada. José reflete que Maricruz não merece mais pena nenhuma se vai agir dessa forma. Ofélia vai servir um café para Otávio, que aproveita para perguntar se ela estaria disposta a declarar que Eusébio era uma pessoa de má índole. Ofélia confirma, até porque é verdade que ele era terrível e com certeza Miguel o matou com razão. Ofélia reflete dentro de casa que não precisa ter consideração nenhuma por Eusébio, mesmo que ele tenha sido seu homem. Otávio se convence de que jamais vai fazer Maricruz e José Antônio ajudarem a aliviar a culpa de Miguel, mesmo que Eusébio tenha sido ruim para eles também. Nazário encontra Amador no realengo e cochicha alguma coisa. Amador corre e cochicha para Clorinda. Clorinda vai falar para Esther, que sai disparada depois da informação. Esther conta para José Antônio em casa que pelo visto confirmaram que existe ouro naquela região e vão começar a desalojar a população, incluindo até alguns fazendeiros. José sai correndo depois dessa péssima notícia. Pouco depois, José Antônio chega no escritório de Maricruz e conta que parece que vão tirar todo mundo do realengo. Carmela conta para Simone que o pessoal de realengo está perdido e sem saber o que fazer porque serão desalojados em breve. Otávio se preocupa por Esther, mas Simone reforça que pode recebê-la assim como sempre propôs.
Otávio pensa no resto das pessoas sem saída, mas Simone acha ótimo que esse realengo desapareça mesmo porque é um horror e esses pobretões são uma praga. Otávio fica chocado com o classismo, mas Miguel concorda com a cunhada que eles devem ir para longe das fazendas mesmo. Maricruz pensa em dar uma parte de suas terras para o pessoal fazer novas cabanas, mas José Antônio é contra porque ela só vai reproduzir uma nova versão de realengo e ainda mais perto das fazendas, cheia de gente ruim e infeliz. Maricruz pensa que pode mudar a vida dessas pessoas, mas José manda ela deixar de ser tão iludida. Maricruz faz José Antônio pensar que ela é uma dessas pessoas e teve sorte de encontrar o pai, senão poderia estar do mesmo jeito que todas elas. Simone debocha que Otávio deve querer até distribuir terras para se fazer de santo. Otávio argumenta que terras sem uso precisam ser trabalhadas e há algum jeito de ajudá-los dessa forma, mas Simone se nega e Miguel concorda com ela. José Antônio alerta que Maricruz vai se arrepender de enfiar gente em suas terras, pois ainda vão acabar exigindo coisas dela. Maricruz diz que também pode exigir coisas para que todos vivam em harmonia e produzindo alimento. José garante que Maricruz nem deve ter tanto dinheiro quanto imagina para fazer tudo o que quer com centenas de miseráveis, mas ela insiste em tentar de qualquer jeito. Otávio se revolta por não receber apoio, mas Simone deixa ele fazer o que tanto quer. Otávio sai para dar uma cavalgada. Simone confessa para Miguel que nunca fica tranquila toda vez que o marido sai, mas Miguel confia que o irmão não pode mais ser influenciado por Maricruz. Maricruz cavalga e encontra algumas senhoras carregando trouxas tristemente, então uma delas conta que estão sendo expulsas do realengo e procurando para onde ir. Maricruz encontra Esther e pergunta o que está acontecendo para que o pessoal esteja sendo expulso. Esther não quer falar nada e bate boca com Maricruz, mandando ela ir perguntar para outra pessoa. Otávio chega em realengo e Esther pensa que os safados combinaram de se encontrar. Simone visita o Dr. Guerra para fazer um check-up, já que ultimamente anda sem vontade de fazer as coisas, com muito sono e às vezes até se enjoa. Maricruz deixa claro que poderia encontrar Otávio até em casa se quisesse. Otávio se aproxima e pergunta sobre os rumores do desalojamento de Realengo. Maricruz conta que veio fazer o mesmo e chama Otávio para andar com ela para pesquisar sobre isso. Guerra conta que no geral Simone está bem e só vai precisar de umas vitaminas, pois o diagnóstico dela é de gravidez. Simone fica eufórica. Esther chama Otávio para entrar, mas ele prefere fazer o que tinha pensado primeiro. Esther fica pasma com a safadeza dele de ficar atrás de Maricruz, mesmo ele fingindo que não. Simone conta para Ofélia fora do consultório que está grávida. Ofélia esperaria que ela estivesse mais animada com a notícia, mas Simone não consegue ficar tanto assim porque pensa na reação de Otávio ao saber que terá outro filho. Ofélia imagina que esse bebê pode garantir que Otávio nunca deixe a patroa por causa da outra filha com a selvagem. Morales reúne a população de Realengo com alguns colegas para discursar que representa os donos das riquezas que estão ali. Os moradores se revoltam e garantem que não vão se deixar ser enxotados. Morales alerta que eles não podem resistir à expulsão e vão reclamar de barriga cheia, pois ainda vão sair ganhando com o dinheiro que ele trouxe para dividir. Ninguém aceita o dinheiro, mas Morales alerta que eles também podem ser expulsos sem receber um centavo porque invadiram terras de propriedade do Estado. Maricruz vê a confusão de longe e Otávio tenta ir embora, mas ela quer participar do barraco para defender a população pobre. Morales começa a distribuir o dinheiro enquanto é fotografado para posar de bom samaritano. Maricruz espera que estejam dando muito dinheiro, mas Otávio tem certeza que é uma miséria e vai dar na mesma. Maricruz avança para defender os coitados. Amador acha que não é tão ruim, mas Clorinda não vê vantagem em receber uns trocados que vão acabar rápido para perderem suas casas. Maricruz chega botando ordem e grita para ninguém aceitar só aquele dinheiro como compensação pelo desalojamento e exigir mais ajuda. Simone chega em casa e conta para Dona Carmela que está grávida. Carmela fica muito feliz e pede que a querida faça outro logo para não deixar o primeiro sozinho. Simone perde a graça ao saber que Otávio até agora não voltou para casa. Morales fica curioso para saber quem é a madame do barraco e a manda embora, mas Maricruz segue incitando todo mundo a exigir mais. Miguel desce para almoçar e vê que Otávio ainda não voltou também, então tenta tranquilizar Simone, mas ela sabe muito bem que Maricruz deve ter aparecido no caminho e não se ilude em pensar o contrário. Maricruz sobe numa pedra e diz que foi tão pobre quanto todo mundo ali, por isso vai se meter nesse rolo e fazer os pau-mandados respeitarem aquelas pessoas. Maricruz sabe que não há como evitar a expulsão,
por isso vai colaborar cedendo 5 hectares de suas terras para todos morarem. Maricruz é aplaudida por tanta bondade. Miguel acha que Otávio está cada dia mais carinhoso com Simone e ele já não trata Maricruz do jeito que tratava enquanto estavam em Ilha Dourada, onde ela humilhava mais do que tudo e ele continuava atrás dela. Miguel aconselha Simone a levar Otávio para viajar por um bom tempo para ajudar a esquecer Maricruz. Simone revela que está grávida. Morales pensa que a mulher está blefando, mas Maricruz garante que vai dar tudo registrado no papel e nem ela mesma vai poder tirá-los de lá. Maricruz tenta botar Otávio em maus lençóis, dizendo que o povo precisa de terras para trabalhar além de morar, então diz que ele vai dar mais 5 hectares da fazenda de Simone para servir de trabalho para todos. Otávio fica com a cara no chão e é obrigado a aceitar que comentou isso mesmo com Maricruz, então concorda em ceder as terras. Miguel fica feliz em ser tio de verdade e imagina que Otávio vai até se esquecer da filha da selvagem depois que Simone dar à luz. Simone pede segredo até ela achar o melhor momento para dar a notícia para Otávio. Morales agradece na maior cara de pau a generosidade dos fazendeiros por ajudarem aquelas pessoas. Maricruz exige que ele consiga mais dinheiro para dar para todo mundo do realengo recomeçar a vida dignamente. Morales promete que vai se esforçar para conseguir mais além daquele que está distribuindo. Maricruz encerra o show sendo aplaudida por todos e vai embora. Pouco depois, Otávio reclama do que Maricruz fez, mas ela espera que ele não seja tão covarde para ter medo do que Simone vai dizer quando descobrir que perdeu 5 hectares para caridade. Simone se estressa por já estar de tarde e Otávio não ter dado as caras para nada. Ofélia implora para a patroa não passar tanta raiva porque no fim das contas é Maricruz que a deixa assim indiretamente. Otávio finalmente chega todo suado. José Antônio reclama por Maricruz ter dado tantas terras e avisa de novo que ela vai se arrepender muito de enfiar essa gente na fazenda. Maricruz acha que ele está sendo impiedoso com os pobres, mas José sabe que ela só fez isso para se exibir diante de Otávio e mostrar que é melhor do que ele. Otávio dissimula que nunca teve horário para nada desde sempre. Simone precisa se acostumar com as demoras dele. Simone pergunta o que ele conseguiu averiguar em Realengo, mas Otávio desconversa e decide ir tomar um banho. Simone manda ele esperar porque tem que dar uma notícia. Maricruz não consegue rebater José Antônio porque ele está certo no que diz, mas não pode mais voltar atrás e se consola com a alegria de pensar em Simone perdendo a cabeça com Otávio. Simone conta que foi ao médico fazer um check-up e descobriu que está grávida. Esther vê o marido chegando de mau humor e já espera os gritos. José Antônio manda ela costurar uma camisa e avisa que em breve eles vão ter que ir para a fazenda de Maricruz mesmo. Otávio comemora com a esposa a notícia de um novo filho e tranquiliza Simone, pois vai dar para ele todo o amor que a vizinha não deixar dar para a primogênita. Esther não aceita morar perto de Maricruz e se afastar do túmulo do filho, mas José não vai desperdiçar a oferta de Maricruz e revela que ela deu uma parte das terras dela para todos do realengo construírem uma nova comunidade. Miguel aborda Otávio no jardim e o encontra reflexivo sobre ter um filho de uma mulher que não ama, mas ele vai descontar seu carinho com esse filho pelo que Maricruz fez com a primeira. Otávio revela que está fugindo de Simone por um momento porque acabou de doar 5 hectares da fazenda de Simone para o povo de Realengo e não sabe como contar isso para ela.